Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gustavo Luca. Criei esse canal aqui para te ajudar a investir melhor de uma forma mais simples e fácil. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 ETFs americanos que pagam dividendos todos os meses. Muita gente tem dúvida de como investir no exterior, por onde começar a investir no exterior. E não só isso, a barreira de entrada é exatamente a complexidade, é a volatilidade do mercado. Então por isso eu acredito muito que começar pelos ETFs é uma boa saída. E o que são ETFs? Os ETFs, eles são como se fosse uma cesta. Então, quando você compra essa cesta, dentro dela vem várias empresas, vários ativos. E hoje você tem vários tipos de ETFs. Tem ETF voltado para ações, tem ETF voltados para fundos imobiliários e uma infinidade de opções no mercado. A grande vantagem dos ETFs é a questão da diversificação. Então, quando você comprar um ETF, você já vai estar diversificado em grandes empresas, em grandes negócios. E além disso, você vai receber dividendos, como eu vou mostrar para vocês aqui, todos os meses em dólar. Então, não há nada melhor que a gente ganhar dividendos, melhor ainda se for em dólar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de estudar sobre investimentos, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu trago conteúdos toda semana aqui no canal para você, beleza? Então, pessoal, o primeiro ETF é o SPHD, né? Com esse código de negociação que vocês estão vendo aqui. Esse ETF investe nas 50 empresas menos voláteis lá dos Estados Unidos e que pagam mais dividendos. Então esse ETF, de vez ele lá no índice, lá de 500 melhores empresas dos Estados Unidos, e pegar as 500 melhores, ele escolhe as 50 melhores empresas a dedo, que pagam melhores dividendos e que têm uma menor volatilidade. Então com isso, esse ETF consegue distribuir dividendos todos os meses. Sem contar que é uma baita de uma ajuda, né? Porque de vez você ir lá e selecionar as empresas individualmente, esse ETF já traz para você tudo bem mastigado. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é indicação de investimentos. O intuito desse canal é trazer conhecimento. Todas as decisões de investimentos você tem que tomar com base no que você conhece, no que você estuda e no que você confia. Então, se a gente vê esse fundo, ele já existe há um bom tempo, né? Ele já existe desde 2012. Ele hoje cobra uma taxa de administração de 0,30%. É uma taxa relativamente baixa frente ao mercado americano. E como funciona essa taxa de administração? Essa taxa funciona bem parecida que nem nos fundos imobiliários aqui no Brasil. Esse fundo ele recebe os dividendos, né? Ele retira todas as despesas, custos que ele tiver e o restante ele distribui para nós cotistas. Então aqui a gente olhando aqui mais embaixo, a gente tem a relação do preço-lucro, né? Que é o nosso PL, né? A gente consegue ver que o fundo hoje está em 14,97%. A relação preço-livro, que na verdade aqui está traduzido, né? Aqui é o P sobre o VP, é o preço sobre o valor patrimonial, está em 2,02. Então o P sobre o VP e o PL está em valores aceitáveis no mercado de lá. Um rendimento, a sua distribuição anual de 3,81%. Pode parecer que 3,81% é muito pouco rendimento, né? A gente está acostumado com 6, 8, 10% ao ano, só que 3,81% em dólar é um rendimento muito aceitável lá fora nos Estados Unidos. Se a gente olhar, uma cota dele hoje está custando 44,77 dólares, mas lembrando que aqui você não precisa comprar ele por cota, você consegue comprar ele fracionado em qualquer corretora. E se a gente rodar aqui mais embaixo, a gente vai conseguir ver que esse ETF ele paga constantemente todos os meses dividendos. Durante os 5 anos, a distribuição de dividendos dele foram diretas sem falhar um mês. E aqui mais embaixo a gente consegue ver que ele realmente paga todos os meses, né? Aqui as datas de pagamento dele, aqui dia 23/12, último pagamento, 25/11, 28/10 e assim por diante. E dá para perceber que normalmente o último dia que você pode comprar ele para você poder receber no próximo mês é no finalzinho do mês, aqui entre o dia 18 até o dia 24. Comprou entre essas datas, você já vai conseguir receber no próximo mês. E aqui no seu portfólio a gente consegue ver que ele também está bem diversificado em vários setores, né? Setor bancário, né? Finanças, serviços utilitários, indústrias de processos, comunicação, tecnologia, então minerais e energéticos, vários setores diferentes. Isso dá uma diversificação, dá uma tranquilidade para você poder investir. E aqui a gente consegue ver as 10 top holdings. Então a gente tem algumas aqui conhecidas como a Philip Morris e as empresas Williams. E lembrando, pessoal, que eu vou deixar o link na descrição desse site para vocês, se vocês quiserem analisar esse ETF ou até outros ETFs, esse site é muito legal e muito completo. E aqui a gente tem o gráfico dele de volatilidade, né? Esse gráfico a gente consegue ver o preço que ele veio se mantendo durante os anos. A gente colocou 5 anos aqui e a gente consegue ver que ele se mantém bem no mesmo preço, né? Teve esse problema aqui em 2020, foi por causa da pandemia,
mas depois ele se recuperou bem e ele vem se mantendo. E tendo hoje um ganho de 3,33% nos últimos 5 anos. E o próximo ETF é o PFF, né? Com esse código de negociação, esse ETF ele rastreia um índice de ações preferenciais. E o que são ações preferenciais, né? Nos Estados Unidos, as ações preferenciais elas pagam muito mais dividendos do que o outro tipo de ação, que são as ações ordinárias. Então esse ETF ele tem um pacote de ações preferenciais, onde ele consegue distribuir bastante dividendos com isso. E esse ETF ele acaba sendo menos volátil ainda que o primeiro ETF que a gente viu. E aqui no resumo desse ETF a gente consegue ver que ele é um ETF desde 2007, já faz um bom tempinho que esse ETF já existe, e ele paga hoje uma taxa de administração de 0,45%. A gente consegue ver que aqui ele consegue mostrar para a gente o dia que ele vai pagar o próximo dividendo, né, no mês 2, só que ele não mostra quanto de dividendos ele vai pagar. Aí a gente vem no site do Status Invest e a gente consegue ver a distribuição de dividendos dele durante os últimos 5 anos, ele veio pagando constantemente. E descendo aqui embaixo, a gente consegue ver que realmente ele paga dividendos todos os meses. 7/2 de 2002, 7/3, 7/4, assim por diante até 21/12. E aqui a gente consegue ver o gráfico, né, de volatilidade dele durante os últimos 5 anos. Né? A gente consegue ver que ele não tem tanta volatilidade assim. Porém, a gente está vendo que ele está com 12,85% negativo nos últimos 5 anos. E aqui o que acontece? Se você tivesse investido aqui $100, $1.000 há 5 anos atrás, você estaria hoje com 12% a menos do patrimônio. Porém, durante todos esses 5 anos, você veio recebendo dividendos todos os meses. Né? Então, quando a gente fala de investimentos para o longo prazo, quando a gente está falando de um investimento que paga todos os meses, você não pode considerar só a rentabilidade dos últimos 5 anos, mas também considerar o quanto ele te distribuiu durante todo esse tempo. E o próximo ETF é o GP, que é um ETF da JP Morgan, que é uma empresa muito conhecida lá nos Estados Unidos. E esse ETF, o objetivo principal dele é fornecer a mesma rentabilidade do S&P 500, só que de uma forma que ele tenha menos volatilidade. Então o que esse ETF faz? Ele pega as principais empresas que distribuem dividendos lá fora e ele vai te garantir a mesma rentabilidade do S&P 500, só que de uma forma que tenha menos volatilidade. Hoje esse fundo ele é bem novo, né? Ele foi lançado em 2020, com uma taxa de administração de 0,35%. E se a gente olhar aqui durante os 5 anos, ele também vem distribuindo dividendos todos os meses, né? Conforme a gente vê aqui no gráfico. E olhando aqui embaixo, a gente consegue ver que ele distribui dividendos todos os meses e normalmente no início do mês, finalzinho do mês para o início do mês, é a data máxima que a gente pode comprar ele para a gente poder receber no próximo mês o dividendo. E nesse vídeo eu te passei 3 ETFs que pagam dividendos todos os meses. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu trago conteúdos toda semana aqui de investimentos. E até a próxima, tamo junto!